Presidente Marcelo Paes abre o jogo sobre Hércules. Recebeu proposta, não recebeu, vai sair nessa janela de meio de ano. Falo mais sobre Pedro Rocha, atacante que está lesionado, uma lesão muito grave no joelho e possibilidade de permanecer no Fortaleza para a próxima temporada. Além disso, zagueiros, no plural, de saída do Leão. Tá? Tudo isso e muito mais aqui em mais um giro de notícias do Fortaleza Esporte Clube no BL. Vem comigo, cuida. Salve, salve, nação do Tricolor, Dudu Damasceno na área. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Mais um vídeo sobre todas as notícias que você precisa saber sobre o Fortaleza. Fortaleza que joga no sábado, não, no domingo. Tão acostumado com o jogo dia de sábado, agora teremos jogos no domingo. Domingo, Fortaleza enfrenta o Atlético Paranaense. E eu faço convite aqui para você se fazer presente na Arena Castelão. Vá ao estádio, se você é sócio, faça seu check-in. Se você não é sócio, adquira seu ingresso, tenta ser sócio, tá? Mas bora lotar o estádio contra o Atlético Paranaense, que pode marcar a estreia do atacante Marinho, tá? Marinho está regularizado, vem treinando já há algumas semanas e é uma possibilidade que ele apareça entre os relacionados, né? Entre os titulares eu acho difícil, mas o Vojvoda, né, cara? O Vojvoda, tudo pode acontecer. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo na manhã dessa sexta-feira, eu tô todo perturbado hoje, né? Sexta-feira, dia 7 de julho, você está assistindo na manhã, Marinho será apresentado meio-dia, 1h da tarde, oficialmente como jogador do Fortaleza, e vai ter conteúdo aqui no BL ao vivo sobre isso, tá? Conteúdinho ao vivo sobre a apresentação do atacante Marinho. Mas seguindo, temos muitas notícias. O presidente Marcelo Paes esteve no programa Esportes do Povo e falou sobre Hércules, né? Diversos assuntos foram abordados, né? Ele foi perguntado sobre o interesse do Corinthians no Zé Wellison, né? E foi daí até que surgiu o assunto Hércules. Ele confirmou o interesse do Corinthians no Zé Wellison, mas que não tinha interesse de negociar. A gente não sabe ainda se teve um desfecho ou não, mas enfim, aí ele puxou. Seria muito complicado perder o Zé Wellison, porque ainda temos a possibilidade de venda do Hércules, né? A gente já vem falando nessa possibilidade, que nem é remota, é muito provável, de venda do Hércules, né? Ele é uma grande joia do Fortaleza, é um grande ativo. O Fortaleza adquiriu 50% do Hércules junto ao Atlético Cearense, do Ari, por R$250 mil, né? 50%, R$250 mil. E, assim, cara, eu acho que a venda dele supera a do Moisés. Aí, saber quanto vem pro Fortaleza, né? Porque se for R$26 milhões, o Fortaleza só recebe 13 milhões. Mas enfim, o presidente Marcelo Paes foi perguntado se já chegaram propostas oficiais pelo Moisés, não, eu tô com o Moisés na cabeça, pelo Hércules. E ele citou que propostas não, mas várias sondagens com valores da Europa, tá? Até porque pro Brasil ele não pode sair, né? Já passou aí o limite de 7 jogos, que o Zé Wellison tem só 6, o Hércules já tem mais de 7. Chegaram várias propostas, mas nenhuma que agrade o Fortaleza, né? Financeiramente falando. Tem que ser uma proposta boa para o clube. Não adianta perder uma joia como é o Hércules, um jogador sondado para a seleção brasileira, um jogador com um futuro aí brilhante pela frente, por merreca. Não adianta, né? É melhor segurá-lo. O presidente Marcelo Paes até cita que para o Moisés sair por R$24,8 milhões, o presidente recusou várias e várias propostas menores, que já deve ter recusado aí para o Hércules também, tá? Então, propostas já aconteceram. E do jeito que o presidente fala, do jeito que é se comentado sobre o Hércules nos bastidores, eu acho que já deve ter algo rolando sobre proposta boa, tá? Cara, eu queria muito que ele fosse para a Europa, para um clube de Portugal, quem sabe um Porto, um Sporting. Pô, vejo muito o Hércules se desenvolvendo no futebol português e fazendo voos mais altos, né? O Hércules é um cara que eu torço bastante, um cara simples, um cara humilde, que torço muito pelo desenvolvimento da carreira dele. Torço demais, né? Não sei vocês. Seguindo aqui, também na entrevista com o pessoal do Esportes do Povo, foi levantado o assunto Pedro Rocha, né? Pedro Rocha, que se lesionou lá em fevereiro, no jogo contra o Bahia, uma lesão séria de joelho, né? Ele se operou em março, vem se recuperando, né? Vem fazendo atividades no Centro de Excelência Cid Santos, e
o Paes revelou uma conversa que teve com o Pedro Rocha. Abre aspas para o presidente Marcelo Paes. Se quiser, seu contrato já está garantido, né? Falando sobre uma possibilidade de renovação com o Pedro Rocha que deve acontecer, né? O presidente falou para o Pedro Rocha, para o jogador, no dia seguinte à lesão, que ele não precisava se preocupar, que ele teria contrato para 2024, porque isso é complicado, né? O Pedro Rocha só tem contrato até o final do ano com o Fortaleza. Se ele se recuperar em outubro, novembro e o Fortaleza não quisesse renovar, babau, ele teria que buscar outro clube depois de uma lesão séria. E o Fortaleza, né, nessa parte de gestão humanizada, já ofereceu, já garantiu, não é nem ofereceu, já garantiu ali uma extensão contratual para o Pedro Rocha. Isso é muito importante, tá? O Pedro Rocha, inclusive, a gente fala da saída do Moisés, que a gente precisa buscar um ponto esquerdo e precisa mesmo, né? Estou ansioso por quem será esse ponto esquerdo do Fortaleza. Mas, cara, o Pedro Rocha seria, assim, uma substituição à altura. O que o Pedro Rocha jogou no final do ano passado, gosto muito. Ele não começou 2023 bem, vale ressaltar, mas gosto muito do Pedro Rocha e vai nos ajudar bastante ainda. Tenho fé, tá? Tenho fé. E aí desejo sorte e uma boa recuperação. Quando a gente pergunta, Du, quando é que ele volta? Cara, lá para outubro, novembro. Se ele se operou em março, bota aí 6 meses, é setembro que ele volta. No mínimo. No mínimo. Então, ainda falta tempo, tá, rapaziada? Seguindo agora falando de saídas de zagueiros, tá? Fortaleza emprestou aí o Alex Vinícius ao Atlético Goianiense, né? O zagueiro de 23 anos, que fez o estadual pelo Volta Redonda, foi bem, o Fortaleza pediu de volta do Volta Redonda e agora empresta pro Atlético Goianiense para jogar uma Série B. Quem tá lá no Atlético Goianiense também é o Gustavo Coutinho, né, que se lesionou, mas já tem acho que 5 gols na temporada e 4 assistências. O Igor Torres também estava no Atlético Goianiense, mas foi reemprestado para a Ponte Preta. O Igor Torres vai jogar Série B pela Ponte Preta. E aí o Alex Vinícius, que estava sem espaço, né, não vinha nem sendo relacionado, vai aí por empréstimo para o Atlético Goianiense, tá? E outro zagueiro de saída é o Sebadios. Sebadios deve ir aí para o Júnior Barranquilla, tá? Fortaleza deve emprestar Sebadios para time colombiano, tá? O Júnior Barranquilla venceu aí a queda de braço com a América de Cali, segundo o jornalista César Luiz Melo, tá? Exclusivo, o Júnior fez uma proposta formal, empréstimo de 1 ano com opção de compra por Brian Sebadios e tá tudo encaminhado para que aconteça a contratação. O Fortaleza também tinha a proposta do América de Cali, porém as partes veem com melhores olhos ele ir para Barranquilla, né? Assim, cara, o Sebadios tem contrato com Fortaleza até o final de 2024, é um ativo nosso. Vai voltar para o seu país natal, né? Vai lá para a Colômbia. Podia ser na América de Cali, mas vai ser no Júnior Barranquilla, uma equipe que costumeiramente joga Libertadores, joga Sul-Americana. Que ele consiga se desenvolver, cara. Que ele consiga se desenvolver. É 1 ano de empréstimo, então seria até junho de 2024. Que ele vá bem e o Júnior compre, ou que ele seja vendido para um Atlético Nacional, que ele seja vendido para o exterior, ou que volte para o Fortaleza e volte bem. O Sebadios é um ativo nosso, né? Ele não caiu nas graças do torcedor, cometeu inúmeros erros, né? Acho que era insustentável o Sebadios aqui no Fortaleza. Agora, a gente fala aí, 2 zagueiros saindo, na minha cabeça significa que tem um zagueiro chegando. Porque hoje a gente fica só com Brits, Tite, Benevenuto e Bernardo Chapo, que nem estreou ainda. É a conta do chá. 4 zagueiros é pouco. Eu acho que vem zagueiro por aí. Tá? Arrisco dizer que vem zagueiro por aí. Porque Chapo não jogou, aí tem 3 que são muito utilizados. Não dá pra ficar só com isso. É a conta do chá. É o mesmo caso de sair Hércules e Zé Wellison, por exemplo. Se sair esses 2, meu amigo, é buscar mais gente, porque não dá certo não. É reformular o setor. Entendeu? Sai gente, tem que chegar gente. A não ser, por exemplo, saiu o Lucas Esteves. Já chegou o Escobar. Se sai o Romarinho. Eu acho que precisava de buscar ponto esquerdo também. Mas enfim, geralmente quando sai, significa chegada também. Tranquilo, rapaziada? É isso. Coletiva com o Marinho, tá? Faço convite para você assistir aqui no Bora Leão. Se você tá vendo esse vídeo depois, né, na tarde da sexta-feira, no sábado, enfim, tem gravado também, tá? Procura aí. Deixa teu like, tá passando aqui na tela mais um vídeo. Continue assistindo
UBL. Um abraço a todos, até a próxima e bora Leão. Valeu. Fui!